pessoal, então nos encontramos novamente agora para conversar sobre o processo de reparação. Por conceito, reparação é a restituição da integridade anatômica e funcional de um órgão ou tecido, obviamente pós uma lesão. Tá? Na maioria dos textos por aí, sejam livros, sejam sites, vocês vão encontrar sempre ela vinculada à inflamação. Isso acontece porque realmente existe uma conexão processual entre esses dois temas. Tá? Então, são processos que se sucedem naturalmente, um participa do outro, mas a reparação ela é um mecanismo ou um meio de resolver as mais diferentes lesões, seja lá uma necrose, seja alguma perda menos importante, quase que individual de célula, seja um processo embólico. Tá? Então, a reparação ela vai ocorrer nos diferentes tipos de lesão, ela vai suceder os diferentes padrões e perfis de lesão. A reparação ela pode se dar por dois mecanismos. Pode ser por regeneração, que é quando a gente tem a substituição do tecido lesado por células do próprio tecido, com reestabelecimento funcional adequado daquele órgão ou tecido, ou por cicatrização, que é quando a gente tem a reposição da área lesada por tecido conjuntivo. E aí o retorno da funcionalidade daquele órgão pode ser um pouco mais complicado. E aí a pergunta é, acontece uma ou outra? Ou podem ocorrer esses processos podem ocorrer, inclusive, de forma concomitante? A gente pode ver que na grande maioria dos casos acontece uma ou outra, mas, de fato, eles podem ocorrer de forma concomitante. E aí, de novo, né, mais uma pergunta, qual das duas acontece? Quando e por que acontece uma delas? E é sobre isso que essa nossa conversa, essa aula de agora tenta tratar. Tá? Então, fatores que determinam o tipo de reparação, se é regeneração ou se é cicatrização. Então, essencialmente, o tipo de células que existe naquele tecido agredido e o grau de destruição do tecido de sustentação. Vamos ver cada um desses tópicos em separado, iniciando pelo tipo de células do tecido agredido. O que nas células do tecido agredido vai determinar se esse processo vai ser reparação ou se essa reparação vai ser regeneração ou cicatrização. Bom, essencialmente é o comportamento das células quanto ao ciclo celular. Ou seja, se a gente tem células lábeis, estáveis ou permanentes. Só lembrando que células lábeis são aquelas células que têm uma meia-vida curta, mas que estão constantemente em ciclo celular. Células estáveis são células um pouco mais especializadas e que abandonam o ciclo celular, mas que guardam potencial proliferativo. Então, em sendo necessário, em sendo estimuladas, elas retornam ao ciclo celular e podem voltar a proliferar. E depois, as células de maior grau de diferenciação, que são as células mais especializadas, né, que são as células permanentes, como, por exemplo, neurônio, cardiomiócitos, que abandonam o ciclo celular e não retêm, não guardam potencial proliferativo. Então, fica bem óbvio que a regeneração só é possível em tecidos compostos por células lábeis e estáveis. Se naquele tecido existir algum dos componentes for célula permanente, a regeneração como um todo não vai ocorrer naquele tecido. Então, só um olhar que eu achei muito interessante sobre esse assunto para a gente relembrar, né, é que, quanto mais diferenciado, menor o potencial de proliferação das células, e aqui um olhar bem bacana, né, as células lábeis participam francamente de processos de regeneração. Células estáveis ou tecidos estáveis, ou células ditas também quiescentes, elas já ficam aqui no meio de caminho entre regeneração e cicatrização. Enquanto que tecidos constituídos por células permanentes, neurônios, células musculares cardíacas, né, cardiomiócitos, eles obviamente vão ser, ou neles vai ocorrer cicatrização. Bom, mas é só do tipo celular que
que depende o direcionamento para regeneração ou para cicatrização? Não. Também um dos fatores determinantes é o grau de destruição do tecido de sustentação daquele tecido. Então, eventualmente, mesmo um tecido constituído por células lábeis ou estáveis poderá ser acometido ou poderá uma lesão dele poderá ser reparada por cicatrização, dependendo do grau de destruição do tecido de sustentação. Então, só relembrando, né, o que é esse tecido de sustentação? É exatamente a membrana basal e o tecido conjuntivo que compõem esse tecido, tá? Que estruturam as células das unidades funcionais desse tecido. Então, por exemplo, aqui exemplificando, poderia ser um pulmão, ou poderia ser túbulos renais, tá? Eles são as células epiteliais, que são os elementos funcionais, são separados do tecido conjuntivo pela presença dessa camada proteica, que é a membrana basal, e sustentadas, organizadas, agrupadas, né, modeladas pela presença de tecido fibrovascular. Então, tecido conjuntivo, composto por fibroblastos, fibras colágenas e com vasos sanguíneos também aqui no meio, tá? Então, isso é um dos tipos de padrão de tecido de sustentação. Existem em alguns órgãos, essa distribuição do tecido de sustentação ela é bem mais organizada, como, por exemplo, nos nervos ou nas fibras musculares. Tanto nos nervos como nas fibras musculares, a unidade funcional ela é linear. Aqui no caso, há um axônio com seus internodos de mielina e ele tem esse aspecto linear. Então, a membrana basal e o tecido conjuntivo que revestem essa unidade formam literalmente um tubo em torno dessa unidade. Aqui no caso a gente chama de tubo neural, tá? Ou esse conjuntinho, né, a gente vai chamar, esse que envolve cada fibra nervosa, cada fibra do nervo individualmente, a gente vai chamar de endoneuro. Essa unidade que envolve cada fibra muscular lá no tecido muscular, a gente vai chamar de endomísio. Tá? A presença do endoneuro, do endomísio íntegros é fundamental para manutenção da estabilidade desse órgão e também vai ser importante depois quando a gente falar nos tipos de reparação em alguns tecidos especiais ou tipos especiais de reparação. Tá? Então, a integridade desse tecido conjuntivo ou o grau de destruição desse tecido conjuntivo que vai definir se nesse órgão a gente vai ter regeneração ou cicatrização. Então, já indo para esse olhar, né, a gente vai ver aqui quanto ao grau, ou vendo diferentes situações onde ocorreram diferentes graus de destruição do tecido de sustentação. Então, quando ocorre um desses tecidos, como aquele que eu mostrei para vocês, que pode ser um pulmão ou um túbulo renal, tá? Ocorreu só dano ao epitélio. Epitélio é célula lábio, tá? Obviamente vai ter regeneração. Não teve nenhum dano em matriz, nenhum dano em membrana basal, foi só na unidade funcional e a unidade funcional é lábio. Tranquilo, regeneração. Bom, numa outra situação, pode acontecer dano ao epitélio mais membrana basal. Nesse caso, vai ter regeneração, mas a gente vai ter já uma certa proliferação da membrana basal, que pelo menos no início pode ser desorganizada e comprometer a funcionalidade daquele órgão. Então, a gente vai ter regeneração, mas talvez a funcionalidade do órgão ou do tecido pode estar alterada ou comprometida. Já na outra situação mais drástica, a gente tem dano ao epitélio, à membrana basal e ao interstício. O que é o interstício? Aquele tecido fibrovascular, o tecido conjuntivo de sustentação. Então, dano ao epitélio, membrana basal e interstício, a tendência é a gente ter cicatrização, mesmo que eu tenha ainda alguma proliferação de células epiteliais. Vamos olhar isso exemplificando, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o tecido normal, relembrando essa estrutura do tecido normal, tá? E a gente vivenciou uma situação onde ocorreu só dano ao epitélio. Bom, tranquilo, essas células epiteliais vizinhas vão ser devidamente estimuladas, daqui a pouco a gente olha lá nas fases da cicatrização e nas fases de reparação,
A gente vê de que forma ocorre isso, mas essas células vão ser devidamente estimuladas, né, por fatores de crescimento, a proliferar e fazer a reposição. Então, quando houve o dano só do epitélio, ocorre regeneração. Tá? O tecido de sustentação aqui se manteve íntegro. Foi possível que essas células epiteliais proliferassem de forma organizada, se relacionando com essa membrana basal e com esse tecido conjuntivo e promovessem então a completa restauração desse tecido. Vamos para uma outra situação. Nesse caso aqui, ó, teve lesão do epitélio e lesão da membrana basal. Tranquilo. O que vai acontecer nessa situação? A reparação do epitélio talvez já não seja tão tranquila, talvez já possa haver alguma desorganização na deposição, no direcionamento, na acomodação dessas células epiteliais, e a membrana basal também pode se tornar redundante. Ela pode proliferar em quantidade maior do que o necessário. Então, aparentemente, houve regeneração completa, né? Houve regeneração completa e aparentemente uma regeneração com reestruturação completa desse tecido. Mas, como eu disse para vocês, de repente, dependendo do órgão que é, se por exemplo é um rim, né, em que a membrana basal ela é inclusive porosa, ela tem que ser muito permeável. Então, lá no rim, talvez isso aqui já possa promover algum comprometimento da funcionalidade. Como é o que a gente vê aqui, isso aqui é uma glomerulonefrite membranosa. Na verdade, a IT, a inflamação, a gente não vê mais aqui, a gente só vê o evento reparativo. E percebam aqui, ó, a membrana basal, essa é uma coloração especial, para corar justamente de prata, para corar justamente a membrana basal. E percebam, a membrana basal normal é essa aqui, ó, seria dessa espessura aqui, bem fininha. E percebam nesse glomérulo a espessura dessa membrana basal, como ela está densa, e inclusive dentro do tufo glomerular, como a gente tem uma membrana basal densa. Tá? Então, nesse caso, certamente a função desse glomérulo está comprometida, porque ele vai perder a capacidade, ou no mínimo vai ter comprometida a capacidade de filtração dele. Aqui, mais ou menos a mesma coisa, que já tem um pouco de, talvez até um pouco de proliferação do tecido conjuntivo junto, mas a gente vê o tufo glomerular desorganizado com proliferação de membrana basal, tá? Então aqui chama de glomerulonefrite membranosa, justamente pela proliferação de membranas. E aqui, além da proliferação de membranas, também houve uma proliferação exacerbada de células. Então, já em função desse padrão de dano de membrana basal, a gente já teve uma acomodação errônea em número e em distribuição das células epiteliais e mesangiais e por aí vai. Certamente vai ter comprometimento da função desse tecido. Bom, seguindo então o nosso olhar, né, a gente vai falar daquela situação em que vai ocorrer dano ao epitélio, dano à membrana basal e dano ao interstício. Então, a agressão ela foi intensa. Teve destruição de toda essa área aqui, inclusive havendo destruição com morte de fibroblastos e destruição de fibras colágenas. Nesse caso, a inflamação também é mais intensa, né? Sempre lembra, sempre que ocorrer dano, vai ter estímulo vai ter um estímulo ao desenvolvimento de lesões coagulativas e na sequência inflamatórias. Então, dependendo do grau de dano, também é uma inflamação mais ou menos intensa. Nesse caso aqui, a inflamação também vai ser mais intensa, pode ter dano adicional, tá? E o resultado disso pode acontecer alguma proliferação epitelial? Pode, mas o que vai acontecer de fato é que essa proliferação epitelial, se ocorrer, ela vai ser desorganizada, ela não vai acontecer na mesma sequência, na mesma linearidade que ela deveria acontecer, porque justamente está faltando membrana basal, está faltando tecido conjuntivo que dá o direcionamento, que dá a sustentação, que organiza aquele órgão, tá? E o tecido conjuntivo, ele uma vez instigado, ele tem uma capacidade proliferativa
muito importante e muito intensa. Então, ele prolifera muito, tá? Levando então a esse quadro que pode ir se agravando a ponto de fibrosar completamente, tá? De substituir, a ponto de que aquela unidade funcional seja totalmente substituída por tecido conjuntivo, tá? Então, nessa condição, a gente pode ter, quando tem dano de epitélio, membrana basal e interstício, dano importante, a gente vai ter uma cicatrização, e essa cicatrização também pode ser intensa, pode ser uma completa substituição de uma unidade funcional por tecido conjuntivo. E aqui a gente não vai ter mais funcionalidade desse órgão, tá? Então aqui só um resumão para vocês, né? Os fatores que determinam, então, o tipo de reparação. A gente tem o tipo de célula do tecido agredido, tecidos constituídos por células permanentes, neles não vai ser viável a regeneração. Já os constituídos por células lábeis e estáveis, existe potencial de regeneração, mas a gente vai depender também do grau de destruição do tecido de sustentação, tá? E aí, dependendo do grau de destruição, vai ocorrer uma proliferação organizada ou não, né, em graus muito graves, não vai ocorrer uma proliferação organizada dessas células que, em princípio, ainda tinham um potencial proliferativo. Certo, gente? Então, só aqui para fazer um fechamento, tá? Em tecidos que são constituídos por células lábeis ou estáveis, tá? Se tem morte celular, mas a matriz extracelular está preservada, regeneração, tá? Aquilo que a gente falou, não teve dano na membrana basal, não teve dano ao tecido conjuntivo. Se teve, por outro lado, teve morte celular com destruição da matriz extracelular destruída, então aqui, a gente vai ter cicatrização. Por outro lado, um órgão constituído por células permanentes, se teve morte celular, não tem nem discussão, vai ocorrer cicatrização. Depois a gente vai ver alguns tipos especiais de cicatrização. A gente fica por aqui nessa conversa e próximo tópico que a gente vai abordar, então, vai ser as fases da cicatrização, e eu já convido, então, para que a gente se encontre nesse nosso próximo assunto.